graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Primeiro eu quero dizer aos irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, já havia feito um, porém ficou muito longo e com muitos assuntos, eu achei melhor deixar algum assunto para outro dia. Esse vídeo, irmãos, é mais um vídeo, não é pregação de palavra, é mais um vídeo que se refere a uma questão que me foi perguntada por uma caríssima irmã. E eu não quero aqui ser contencioso e nem tampouco... Olha, os irmãos prestem atenção no que eu vou falar. Eu não quero ser contencioso e nem tampouco desfazer de nenhum sentimento ou de nenhuma forma de crer. Por isso, irmãos, compreendam que me foi feita uma pergunta, eu vou responder e você não é obrigado a concordar comigo, certo? Isso não é obrigação sua. Foi uma irmã da congregação que me perguntou. Se você não concorda comigo, não tem problema. Você pode colocar no comentário, não concordo. Mas não me xinguem, só isso que eu peço, tá bom? Eu estou ficando muito assim influenciado por certos comentários, irmãos, e isso daí não é bom também para minha saúde. Por isso eu até pensei em parar, mas alguns irmãos pedem para mim não parar, então tudo bem, né? Eu ainda tenho um culto essa semana, não sei se é sexta, depois eu vou ver. E quem quiser participar, depois eu digo para vocês no outro vídeo, tá bom? Irmãos, agora, para mim falar sobre o assunto, a irmã me perguntou sobre o véu, ok. Mas para mim falar sobre o véu, eu tenho que primeiramente explicar que o véu, no meu consenso, presta atenção, biblicamente falando, porque eu não tenho nada, eu me concentro naquilo que está escrito. O véu não é motivo nenhum para a salvação. Correto? Por que não é? Nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Houve uma reunião em Jerusalém, que ia ser tratado todos os assuntos que deveriam ser como uma doutrina aos gentios. E houve ali até contendas, porque muitos que eram convertidos, eles eram convertidos, mas eram judeus. Então eles tinham seus costumes e começou a haver naquela época, irmãos, não tinha igreja, certo? Igreja, a palavra igreja veio bem depois, porque a palavra igreja, ela provém da língua grega, que era ekiesa, e também significava reunião, até política. Eles usavam basílicas para se reunir. Tanto é que quando o cristianismo falsificado, bem claro, o cristianismo maquiado entrou em Roma, não vou entrar em detalhes, eles pegaram aquelas basílicas, que era chamado, e transformaram aqueles prédios em igrejas. Que a palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. Antigamente, nos primeiros dias do cristianismo, ou melhor, daqueles que criam no Messias, porque eles eram chamados discípulos do Nazareno, ou seita do Nazareno, eles eram chamados assim, e eram chamados de messiânicos, né? Porque quer dizer Cristo. Depois que houve então essa transliteração nominal para cristão, tanto é que pela primeira vez, salvo erro, porque eu não estudei isso hoje, mas salvo erro, eu já estudei isso há muito tempo, pode eu estar errado, salvo erro, os discípulos, os crentes foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia, certo, irmãos? Ou Antioquia, não sei como é que eu... Mas eu acho que é Antioquia que se pronuncia. Eu não tenho muito estudo, irmão, mas dentro das escrituras, por misericórdia, eu peço a guia de Deus e vou falando aquilo que tem que ser falado. Então, irmão, vamos voltar lá no véu, para não demorar muito. Então, o que aconteceu em Jerusalém? Uma reunião, certo? Uma reunião. Para tratar o quê? Circuncisão, para tratar o que eles podiam comer e o que não podiam. Porque, na verdade, naquele tempo, irmãos, os judeus não comiam nada impuro, carne de porco, essas coisas todas. Mas aqui começou essa discussão, porque os pagãos que se convertiam, que eram gentios, o que eles podiam fazer? O que eles não podiam fazer? Então houve essa reunião. E no versículo 13, para nós não demorar muito, já tinha tido discussão, Barnabé com Paulo, e contenda contra eles, e resolveu então, eles foram, enfim,
houve ali um certo atrito. Vocês podem ler o capítulo inteiro, já naquele tempo já tinha problemas. Problemas até entre os apóstolos, certo, irmão? Mas isso tudo para estabelecer a igreja de Cristo, certo, irmão? Por quê? Uns achavam que tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, na reunião, Tiago se levantou, certo, irmãos? Ele se levantou e disse assim, havendo todos eles se calarem, naquela discussão, uma discussão, não era que estava brigando, irmão, discutindo aquele assunto. Todos calaram, e Tiago, que era o mais jovem ali, olha só como Deus fez. E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra. Quer dizer, ele foi falar, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Quer dizer, depois de ir para os gentios, está entendendo, irmão? Que está caído. E levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, e que faz todas as coisas que são conhecidas desde toda eternidade. Porque julgo que não se deve perturbar, presta atenção, aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Está entendendo, irmão? Porque Moisés, desde os tempos antigos, em cada cidade, há quem o pregue, em cada sábado é lido nas sinagogas. Então vocês observam que os cristãos, os apóstolos, eles iam nas sinagogas, mas para pregar o evangelho. Tanto é que teve um apóstolo que teve que, embora não era circuncidado e não precisava se circuncidar, ele se circuncidou para ajudar Paulo, porque Paulo era judeu e ele ia nas sinagogas para pregar Jesus Cristo, Yeshua, vamos dizer assim. Certo, irmãos? E para ele falar lá, ele tinha que ser circuncidado, senão ele era tido como incircunciso. Certo, irmãos? Era uma lei dura e pesada. Veio a lei de Cristo. O que exigiu dos gentios? Isso. Não está dizendo que exigiu usar véu. Aqui, se fosse para cumprir a cultura total dos judeus, as mulheres teria que sair aqui que as mulheres tinham que usar o véu, porque era também isto uma parte que estava na lei e que estava também determinada que as mulheres tinham que cobrir a cabeça. E elas tinham, além de cobrir a cabeça, quando uma jovem ia encontrar com o seu jovem, muitas das vezes ela cobria aqui, aí sim com um véuzinho, para que depois ela se descobrisse perante ele. Mas o véu que ela usava não é inclusive o véu que está em Coríntios. Porque na verdade, quando nós falamos a palavra véu, para eles quer dizer cobertura. Cobertura. Isso é tão claro que quando a nossa caríssima irmã, a esposa do nosso irmão Franciscon, que eu não tenho... Eu amo todos, irmão, eu não misturo o CNPJ com nada. Eu falo, eu não defendo, não estou defendendo a congregação e também não estou atacando a congregação. Eu estou falando a verdade que eu aprendi. Se você não quer concordar comigo, não tem problema. Você não é obrigado a concordar comigo, ok? Certo? Porém, essa parte que eu entendi e que eu aprendi, certo? Então, a mulher do nosso irmão Franciscon entrou numa igreja no Brasil, quando ela veio de uma das primeiras vezes, e ela já estava acostumada a congregar com o chapéu, porque cobria o seu cabelo. E quando ela chegou numa congregação em São Paulo, foi uma determinada irmã falar que ela não podia estar de chapéu e que ela deveria tirar o chapéu e cobrir com o véu. Ela não aceitou, porque ela não estava acostumada com aquilo. E nosso irmão Franciscon entrando, vendo aquele certo movimento, isso você pode perguntar aí. Eu até aconselho comprar um livro. Eu não comprei esse livro, mas eu sei a história, irmão. Mas o dia que Deus preparar que eu for no Brasil, eu vou tentar. A esposa do irmão Luiz Franciscon não quis, o irmão Franciscon precisou ir até ela e dizer para ela, olha,
tem que usar porque eles não entendem. Isso, inclusive, irmãos, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã de mais de 100 anos, isso faz alguns tempos já, que ela conheceu o Franciscon quando ele era menino. Inclusive, eles chamavam ele de profeta. Falavam, olha, o profeta chegou. Falavam assim. Ela me disse isso, mas não está escrito em lugar nenhum, né? Mas eu escutei da boca da irmã, né? Ela tinha tanta fé que ela estava ficando cega e ela pediu para mim orar para ela. E quando levantamos da oração, ela falou assim, olha, já estou vendo alguma coisa, acho que eu nem vou mais no médico. Estou falando para os irmãos, eu estive orando com ela, irmão. Depois logo Deus a levou, né? Com 100 e poucos anos ela foi uma das primeiras que limpava, que começou a limpar a igreja desde pequenininha. Aquela igrejinha de madeira que vocês veem lá na foto, escrito Congregação Cristã no Brasil. Mesmo que aquela foto foi adulterada, porque não estava escrito Congregação Cristã no Brasil ali aquela igreja era da Assembleia Cristã. Porque o irmão Franciscão não fundou igreja nenhuma, ele fundou, ele fundou, irmão, sabe o que? Ele pregava o evangelho da forma que ele sentiu, que ele se achou que tinha que pregar. Isso aí não é um problema meu, certo, irmão? Isso aí é um problema de Deus, entre Deus e ele. Isso eu não questiono, porque coisas que não são entre mim e Deus eu não vou questionar. É entre Deus e ele então formatou, criou essa forma e colocou esse nome, porque ele não queria colocar nomes assim que comprometessem, porque ele pensava certo, que a igreja de Cristo era uma só. Então não ia ficar dividindo num monte de nome. Hoje existem divisões e tantas coisas, e um não pode ir na igreja do outro, mas isso daí foi tudo coisa do homem, certo, irmão? E quando chegou em Coríntios, Paulo logo encontrou ali também um problema, saindo lá de Atos para Coríntios, logo para falar do véu, ele encontrou um problema muito sério. Por quê? Agora eu vou ler aqui um estudo para que fique mais esclarecido para vocês, ok? Ele dizia assim, primeiro, aos Coríntios, primeiro, versículo, ou melhor, 1 Coríntios 11. Está escrito assim, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se ele é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. 1 Coríntios 11, 2, 6. Ok. Agora você compara lá com Atos. Está dizendo lá que tinha que colocar véu? Aquilo ali era uma doutrina. Foi determinado. Porque já veio até da lei. Continuamos aqui. Continuamos aqui. Certo, irmãos? Os irmãos fiquem em comunhão. Entendam que nesse sentido nós temos que entender aquilo que está escrito e ficar em comunhão para nós compreendermos. Em Coríntios, irmão, nós já percebemos que era uma outra realidade. Por que os apóstolos não falaram em Jerusalém? Porque já em Jerusalém as mulheres usam, não esse véu que vocês usam, que as irmãs aqui estão acostumadas. Porque isso para eles lá não é véu, certo, irmão? Não tem nada a ver com esse véu, com o véu de Coríntios também. Esse véu que vocês usam, ele é proveniente da igreja romana. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês podem até colocar véus da igreja católica romana ou católica ortodoxa. Aí você vai ver, você vai ficar assustada, você vai ver as fotos. Eu tenho também as fotos. Você vai ver as fotos e vai falar, meu Deus, é igualzinho. É igual, irmão. Até os desenhos, aqueles que são decorados, isso é tudo algo que saiu do romanismo. Que o véu que se usava em Coríntios não era esse, tá bom, irmãos? Se nós fôssemos olhar certo, teríamos que usar um outro tipo de material, não aquele. Mas tudo bem. Uma das regras da hermenêutica para fazer uma interpretação bíblica correta é estudar o contexto, como eu já falei. Porque se eu não estudar o contexto, todo o texto fora do contexto vira pretexto e aí vira heresia. Aí que é o problema, irmão. Bom, houve então, irmãos, temos que ver o lugar, a cultura, por quê. Temos que perguntar como, onde e por quê, primeiro.
Então nós temos que... isso aí se torna um erro grosseiro. Quem acha que defender o uso do véu e o cabelo comprido para as mulheres como doutrina bíblica, ele já está tirando Cristo da direção que é para ser. Cristo é a única forma de salvação. Quer dizer que se a mulher não usar o véu, ela perde a salvação. Como? Cristo não morreu por ela? Então Cristo, o sofrimento dele não valeu nada. Está entendendo? Não se pode colocar isso aí. Algumas igrejas estão mais para o islamismo. As igrejas que fazem isso, porque o Islã é assim. O Islã, se a mulher não usar o véu dela, que inclusive é proibido mesmo, porque ela tem que cobrir todo o cabelo, como as judias cobriam. Porém, o véu delas é mais duro ainda, a doutrina mais severa, porque além de cobrir tudo, não podia aparecer nenhum cabelinho fora, ainda tinha que, quando o marido era ciumento, usar uma burca. O que é burca? É algo que se coloca na frente do olho, que você não vê mais nem a mulher, você não sabe... A pessoa está andando, você não sabe se é uma mulher ou se é um homem que está ali debaixo, entendeu? Faz uma pesquisa aí, tá? Então tem igrejas que estão fazendo isso, estão fazendo... isso é espírito de religiosidade, irmão. Isso tem que tomar cuidado, porque nada disso vai levar nós ao céu, a não ser Cristo, certo? Eu não estou dizendo que se a sua igreja usa esse véu, você está condenado, você está errado. Não. Tudo bem, você pode usar o véu, não tem problema nenhum. Só tem um problema, é você não usar o véu, é você usar o véu e falar que as outras que não usam são condenadas. Você não tem esse direito porque você não é nenhum juiz. Quando você se torna juiz, você já toma o lugar de Deus e você já está sendo guiada por um outro espírito, porque tudo tem que ser manifesto segundo a guia do Espírito Santo, e não segundo o teu querer, ou o teu eu, ou a doutrina da tua denominação, que pode até ser um costume que era usado na época, ok? Eu jamais vou falar que está errado, mas eu também não vou dizer que está certo. Faça o que você sentir. Vamos supor, se uma mulher for congregar numa igreja da congregação, ou da Assembleia de Deus, que também usa véu, ou de uma maranata que usa véu, porque tem várias que usam véu, tá, irmão? Não é só a congregação, tá? Tem uma igreja na Itália que chama Igreja Evangélica Congregacional, que também é muito antiga. Tem muitas e muitas igrejas. Só o irmão Franciscão fundou 14 igrejas, sabia? E nunca foi batizado na congregação também, tá? Então, irmãos, seria para mim, que estou analisando isso agora para vocês, seria um erro drástico eu falar aqui que está errado, que está certo. Não, isso aí eu deixo a critério do Espírito Santo na vida de cada um. A única coisa que eu não concordo é que aquelas que usam julguem aquelas que não usam. Então você está se achando o maior. E nessa obra, na obra de salvação, ninguém pode se achar maior. Ah, mas ela está errada. Você não sabe. Não adianta você cobrir a tua cabeça com o véu e você ter um olho maligno. Você ter uma língua que nem uma língua de uma serpente. Está entendendo? Isso ambos os lados, não é só para aquele que usa, mas para aquele que não usa também. Eu não estou aqui atacando ninguém, ok? Então a carta do apóstolo Paulo, irmão, foi primeiramente endereçada a irmãos da cidade de Coríntio, na cidade da Grécia. Coríntio é até hoje uma cidade portuária muito importante, pois recebe embarcações de todas as nações através do mar Mediterrâneo. Coríntio foi uma autêntica metrópole, abrigando gente de todas as culturas antigas. A cidade oferecia aos viajantes mais divertimento e opções culturais que outros portos. Lá havia o único anfiteatro, uma construção romana da Grécia, com capacidade para mais de 20.000 pessoas. Naqueles dias havia um culto a uma deusa chamada Afrodite. Em outros lugares, essa mesma deusa era chamada de deusa Diana, certo, irmão? Que era tida como deusa da fertilidade. E nesses cultos havia a presença de prostitutas culturais, que tinham relações
sexuais durante a cerimônia. A maioria delas tinha a cabeça raspada. O seu templo abrigava mais de 1000 prostitutas. A cidade tornou-se símbolo de promiscuidade e símbolo da promiscuidade e da decadência moral. Esse culto passou a ser uma tradição da cidade e, infelizmente, diz aqui, existe até hoje, né? Existe até hoje na Grécia. Por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo morou nesta cidade por um período de 18 meses. Está escrito em Atos 18, versículo 11, onde ensinou o evangelho, mesmo debaixo de perseguição. Deixou ali uma igreja, mesmo sendo perseguido e tal, ele deixou uma igreja ali. E depois que partiu, Paulo começou a escrever cartas. Algumas cartas foram até perdidas, irmãos. Talvez cartas em respostas aos crentes que ele redigiram algumas perguntas inquietantes e contentações, né? Porque Paulo foi muito ali, assim, questionado por muitas coisas, entende, irmão? Perguntas inquietantes e, enfim, mandavam para Paulo. Problemas mandavam para Paulo. Você pode ler isso em 1 de Coríntios, versículo 11. A imoralidade entre os irmãos, no capítulo 5, você vai ver 5, 6, 9 e 20. E as perguntas concernentes a casamentos, a alimentos, a adoração, ressurreição, provocaram a composição da 1 Coríntios, quer dizer, das primeiras cartas aos Coríntios, que depois ficou a epístola, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios. A cultura judaica era diferente, irmãos. Vejamos, a cultura judaica era diferente. Os costumes de Corinto. As mulheres gregas vestiam-se de modo diferente das judias. Os judeus jamais comeriam uma comida vendida em um mercado, principalmente sacrificada a ídolos. Um judeu, de modo algum, permitiria que as mulheres falassem na sinagoga, mas na cultura helênica, contanto que cobrisse a cabeça, as mulheres recebiam permissão para orar, pregar, profetizar e exercer alguns ministérios. A cultura hebraica se chocava com a cultura de Coríntios. Quer dizer que em Coríntios estavam muitos judeus convertidos. Começou a haver problemas, contendas, porque as mulheres que não tinham a cabeça coberta, elas eram tidas como pessoas que não podiam falar na igreja porque tinham judias, irmão, e tinham esposos de judias, e isso estava trazendo problemas. Então Paulo precisava resolver aquele problema local, não era mundial aquele problema. Tanto é que, se fosse assim, ele falaria do véu em Jerusalém, falaria em Éfeso, mas não, ele falou em Corinto. Você não acha outro lugar na Escritura que fala do véu, a não ser do véu para cobrir a cabeça, a não ser em Coríntios. Aí o que acontece? Uma denominação pega esse texto, tira um versículo fora de contexto e diz que é uma doutrina para todas as igrejas. E isso não é verdade. Eu não sou contra, mas isso não é uma doutrina para salvação. Porque se for doutrina para salvação, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Quer dizer, eu vou numa igreja lá, não vou porque ela não usa véu. Estou invalidando uma doutrina de Cristo e também, até mesmo, eu vi uma pregação de um irmão que chama Valdir, eu achei bonita a pregação dele, ele disse que a graça não é da congregação cristã. Claro que não é, porque a graça é Jesus Cristo. A graça, ela está ali, mas ela está em outras localidades. Então, se você vê uma igreja que é para você não desprezar, ah, mas aqui tem pastor, lá tem pastor, aqui não tem pastor. É fácil, você entra, né? Para nós não conversar muito sobre isso, que isso aí já vai entrar em partes que eu não quero me chocar com a CCB, acontece o seguinte, você vai perceber que ele está pregando que aquelas irmãs daquela denominação também vão entrar no céu, porque se pode chamar eles de irmãos, pode saudá-los, então por que eles não podem entrar no céu? Ou isso é apenas um quadro pintado para iludir a pessoa? Nós não podemos ser assim, nós temos que falar a coisa certa.
Eu acredito que o irmão falou a verdade ali, porque o que ele falou bate com o que está escrito, ok? Eu procuro examinar as escrituras. Então, irmãos, vocês vejam bem, para que nessa cultura helênica as mulheres pudessem falar alguma coisa nos templos, enfim, elas tinham que cobrir a cabeça. Já, entende, irmãos? Só que tinha uma coisa, irmãos. Se elas tivessem o cabelo comprido, elas não precisavam. Isso era a cultura helênica. Mas na cultura que estava de Corinto, era necessário que as mulheres cobrissem com o véu para se diferenciar. Mas era poderio dos anjos. Claro, a mulher não era casada. Ela tem que estar debaixo do poderio dos anjos. Se ela fosse casada, ela estaria debaixo do poderio do marido. Está entendendo, irmão? Você tem que examinar o texto e estudar. Por isso que tem que estudar, irmão. A pessoa já não, tem que colocar porque é poderio dos anjos. Não. Tem que colocar porque é poderio dos anjos, certo? Mas eu quero dizer assim, não precisa colocar se ela tem o cabelo. Se ela tem o cabelo, a cabeça dela está coberta com o cabelo. Não importa se o cabelo dela está por aqui ou se está por aqui. O importante é que ela tem cabelo aqui em cima. Agora, se ela rapou careca, aí então ela tosquiou tudo. Aí é diferente, irmão, certo? Mesmo assim, tem lá os seus motivos. Nós temos que analisar os motivos. Quer dizer, uma pessoa ficou doente, com câncer, caiu todo o cabelo, você acha que ela vai para o inferno? Não vai. Cabelo não salva, quem salva é Jesus Cristo. Véu não salva, quem salva é Jesus Cristo. Se na sua igreja prega isso com um determinado espírito de religiosidade, você está igual ao islamismo. E um pouco pior, sabe por quê? Porque o islamismo, você fala mal até da Bíblia, às vezes. E o Islã, nenhum deles fala mal do Alcorão. Tá? Nenhum deles fala. E aí daquele que falar, irmão. Lá não é doutrina que nem vocês estão pensando que é, não. Lá é um negócio pega mesmo. A doutrina deles é dura. Quer ver se o país for extremista. Se um deles falar e for descoberto, eles até degolam ele, tá? Quando é extremismo. Extremista também tem cristão extremista, tá, irmão? Então nós temos que tomar cuidado. Então veja bem, irmão. Então, dentro desse contexto, somente as mulheres dos séculos depois desse costume judaico mudou. Quando um homem entrava na sinagoga, recebia um talit, certo? Que é um chale, certo? E de 4 pontas, para ser posto sobre a sua cabeça. Os romanos, antes do aparecimento do talit judaico, já costumavam entrar nos seus templos com a cabeça coberta. Certo, irmãos? Isso já era cultural, irmãos, tá? Eles entravam nos templos com a cabeça coberta. Os gregos, todavia, tradicionalmente oravam e adoravam com a cabeça descoberta. Os gregos eram diferentes, tá? Traduzindo essa argumentação grega, Paulo argumenta que o homem deve orar assim, porque ele é a imagem de Deus na terra e esta imagem não pode ser encapuçada. Paulo não podia jamais contrariar aquele tipo de cultura e de ensinamento que existia entre aquele povo. Senão, quem é que iria se converter, irmão? Ali, por isso que Paulo, numa parte, disse: me fiz grego para com os gregos. Vocês já não leram isso? Ele não estava mentindo. Ele não estava. Mas por que que lá em Jerusalém ele não falou isso? Vocês sabiam que a maioria dos apóstolos usavam barba e tinham cabelos compridos? Por que que ele não falou isso para os apóstolos? Por que que ele não falou isso para os apóstolos? Ele foi falar em Coríntios. É porque em Coríntios houve a necessidade. Deus o fez saber que ele tinha que ensinar assim, por causa da localidade. As coisas de Deus, elas não se resumem em objetos, em talismãs, entende? As coisas de Deus se resumem em Jesus Cristo. Quando você coloca, não, tem que fazer isso aqui, é como se estivesse
dependendo daquele negócio para a salvação. E não é bem assim. Nós dependemos de Jesus Cristo. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas seria vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cubra-se com o véu. Quer dizer, ele colocou tudo na igualdade. Você está entendendo o que ele fez? Ele viu que tinha as mulheres carecas e as que estavam com cabelo e disse assim, eu não vou colocar isso porque eu tenho cabelo. As judias não, as judias falaram, não, eu vou continuar cobrindo porque eu sempre me cobri, eu me cubro até na rua. As helenistas, não, eu tenho cabelo comprido, então para mim não precisa botar véu. E as carecas ficava, eu vou ter que cobrir com o véu. Olha que confusão que ia ter. Ia ter confusão, tanto é que a igreja de Coríntios, irmão, se você for estudar a história da igreja de Coríntios, você vai ver que só deu confusão, acabou se extinguindo, irmão, certo? Era uma igreja muito complicada. Uma igreja que foi muito revestida, mas que também foi muito complicada, ok? Paulo faz uma analogia para mostrar que uma mulher sem o véu simboliza, na cultura judaica, o mesmo que a mulher com a cabeça rapada simboliza na sociedade grega, prostituta ou infiel. O motivo maior que levou Paulo a escrever esse assunto para a igreja de Coríntio foi para proteger as irmãs que tinham cabelos curtos de serem confundidas com as prostitutas culturais. Isso porque, da mesma forma que uma mulher sem véu era considerada prostituta pelos judeus, uma mulher com a cabeça rapada era tida como meretriz pelos gregos. Só então faziam uso do véu aquelas que se encontrassem em período de... Ou melhor, só não faziam uso do véu aquelas que se encontrassem em período de luto ou as que fossem esposas infiéis. Dessa última, o véu lhes era tirado e o cabelo lhes era rapado, a fim de que exibissem a sua vergonha. Este é o último motivo de Paulo pedir que as irmãs usassem o véu, pois não há outro motivo para o uso do véu. Se o próprio cabelo foi dado no lugar do véu, além disso, o apóstolo não menciona o uso do véu em nenhuma outra igreja que passou. Será que ele esqueceu desse mandamento? Não, pois era somente em Coríntio que havia necessidade do uso do véu para separar as irmãs das mulheres prostitutas da cidade. Agora vamos fazer uma análise. Se nós analisarmos profundamente esse capítulo, Paulo apenas deseja manter o costume judaico da utilização do véu numa cultura que já o substituía pelo uso dos cabelos. Isso sugere que, por uma questão de coerência, aqueles que quisessem manter a tradição do uso do véu hebraico deveriam também preservar o uso do cabelo comprido presente na cultura helênica. De fato, eu vos louvo, porque em tudo lembrais de mim e retendes as tradições. Retendes as tradições, assim como vós entreguei. Ele acabou de falar. Eu fico feliz que vocês vão reter as tradições. O que é tradição, irmão? 1 Coríntios, no mesmo capítulo 11, versículo 2. Então, irmão, as mulheres da igreja de Corinto viviam no meio de duas tradições distintas. Retendes as tradições, assim que eu vos entreguei. Tradição, no original grego, é paródosis. Paródosis, que significa transmissão, preceito, particularmente a lei tradicional dos judeus e a ordenança e tradição. Tá? Paulo, por ser judeu, propunha a manutenção do costume hebraico, logo a questão do uso do véu ou cabelos compridos era apenas penitente. Aquele contexto cultural, a mulher usava o véu por submissão e da mesma forma ela deve usar o cabelo comprido por submissão. Mas no Japão, por exemplo, o fato de uma mulher cortar ou não o cabelo não contém nenhum valor ético de moral, mas andar à frente de um esposo, sim. Quer dizer, no Japão, a mulher não pode andar na frente do esposo. Olha aí. Sei que uma mulher crente no Japão, ela não vai passar na frente do esposo. O esposo vai estar sempre na frente e ela atrás. Está entendendo, irmão? O uso do véu ou cabelo em 1 Coríntios não se refere à doutrina de salvação, e sim objeto de uso e costume tradicional. Na época dos gregos e palestinos, Jesus Cristo não quer aparência, e sim humildade, amor, dedicação para com o seu santo evangelho. Cobrir a cabeça é uma prova de humildade? Eu creio que não. A humildade é esvaziar-se de si mesmo. Né?
Seria um absurdo imensurável líderes exigirem que seus membros adotem essa prática, já que as mulheres não estão inseridas na cultura dos judeus, tampouco na Grécia Antiga, é impossível tomar compatíveis hoje os costumes da igreja do primeiro século. Jamais conseguiríamos aproximar dos usos e costumes daquela época. A tentativa é absurda e as interpretações dadas por aqueles que a seguem à risca esses preceitos, tradições, são conhecimento próprio. Além disso, serão reprovados por Deus aqueles que usam a tradição do véu e do cabelo por meio de salvação. Então, irmãos, está dizendo aqui, quero entretanto que saibas que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça da igreja. Entendeu, irmão? Então você está entendendo, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Nós podemos entender aqui o quê? Para mim terminar já. Nós entendemos aqui o quê, irmão? Que a nossa única fonte de salvação é Jesus Cristo. E para simplificar, não vou mais olhar no estudo, porque eu também já sei falar isso. Eu poderia até falar, mas eu quis falar ali para vocês verem que eu não estou tirando de uma pessoa qualquer. Estou tirando de uma pessoa que estudou profundamente esse texto. E eu posso falar na prática. Na prática eu posso falar, porque eu já estive no Oriente Médio, eu sei como as mulheres se portam, eu sei como as mulheres religiosas, que não são todas, tá, irmão? Aquelas que são ortodoxas usam, e as outras que não são ortodoxas, o que elas fazem? Se costuma muito usar peruca, mesmo que a pessoa tenha cabelo. Porque tá dizendo que é para cobrir a cabeça, não é? Então ela está cobrindo a cabeça dela com uma peruca, e agora? Então, irmãos, e o assunto do véu, se você pegar em outras bíblias, você vai ver cobertura. Eu tenho a Bíblia judaica ali, que não fala justamente véu. E tem também uma outra Bíblia aqui da Vulgata, que explica justamente como eu estou explicando aqui. E isso não quero dizer para vocês da congregação, que já tem esse hábito, já tem essa doutrina que vocês dizem, né? Jamais eu vou atacar ou desprezar. Mas eu quero dizer para vocês, se a mulher corta o cabelo por aqui, ou corta o cabelo, isso não vai levar ela ao inferno. Isso é mentira. Tirar a liberdade de uma pessoa porque ela cortou o cabelo, isso é uma ignorância. Porque não está em lugar nenhum escrito que não pode cortar o cabelo. Diz que a mulher tem que ter o cabelo crescido. Agora, tem uma tradução que diz que a mulher tem que ter o cabelo comprido. E aí então há confusão. A pessoa acha que comprido tem que ser comprido. Mas se você pegar a outra Bíblia, está crescido. Ora, crescido não quer dizer que ela tem que deixar comprido. Está entendendo? A mulher pode ter o cabelo por aqui, está crescido. Pode ter até por aqui, está crescido. Não é? Então não é véu que salva, é Jesus Cristo que salva. Você está usando o véu como um amuleto para a tua salvação, você pode até inserir na perca da salvação. Agora, porque você está colocando alguém na frente de Cristo, é o teu véu. E isso não está escrito em Atos. Em Atos está dizendo fornicação, carne sufocada, enfim. Não está dizendo que não pode comer carne de porco, que o gentil come carne de porco, nem linguiça. Agora, eu, sinceramente, é melhor não comer, porque a carne de porco hoje, pelo amor de Deus, ela está cheia, é muito transmissível de doença. Eu prefiro comer a outra. Mas está caro, né, irmão? Só Deus para ter misericórdia. E não se come carne, come peixe, porque hoje o que está mais barato, eu estou falando agora economicamente, né? Mas não foi escrito ali, ele poderia ter falado, não se come carne de porco, não se come carne de pombo, não se come carne disso, não se come peixe daquilo, alimentos impuros. Se você tem no seu coração, você vem de uma linhagem judaica, e você tem isso no seu coração, você não está judaizando o evangelho desde o momento que você não fique pregando isso e exigindo dos outros. Cada um tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não é porque eu não tomo leite, que eu não tomo, não consigo tomar, que eu vou querer que todo mundo não tome. Isso não, você está entendendo? Então ficamos em Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos da Congregação Cristã no Brasil e outros, a irmã que me fez pergunta, está aí a resposta. Você cortou um pouquinho o cabelo, já querem cortar sua liberdade. Mas só que querem cortar sua liberdade porque você cortou um pouquinho o cabelo. Mas você sobe lá em cima, agora não sei se está assim, você sobe lá no último andar do Brás, tinha tudo lá, tinha uísque, tinha tudo, tinha vodka, tinha tudo. Tá? Isso daí não tem problema. Um ancião cheio da
Desculpa, agora eu tô falando mal já, não era para me falar isso aqui, mas tudo bem. Vamos isolar isso aí, vai. Um irmão, não vou falar nem ancião, um irmão que bebeu bastante antes do culto e atendeu o culto. Você acha que é mais grave de uma mulher com a cabeça sem véu ou você acha que é menos grave? O que você acha? É complicado. Eu fui congregar num lugar uma vez, não vou dizer aonde, que quando eu cheguei para saudar o irmão, quase eu me embriaguei só no saudar o irmão. E atendeu o culto. Problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele bebe o que ele quiser, faz o que ele quiser, entende, irmão? Eu fui ali para buscar, para comer alguma coisa do céu, entendeu, irmão? Mas eu acho assim, a pessoa não deve apontar o dedo para o outro. Se você usa, se a sua denominação tem isso como doutrina, não aponte o dedo para outra que não tem. Porque se o próprio servo de Deus não pregou, que Deus vai tirar um pouquinho, eu já escutei, Deus vai tirar um pouquinho de cada denominação, como é que eu posso dizer que só a minha vai entrar no céu só porque põe o véu? Então quer dizer que eu estou colocando o poder da salvação de Jesus Cristo sobre o véu, e não é. Está entendendo? Então, irmã, se sinta livre. Você quer se sentir livre? Não faça aquilo que o homem, que você sentiu que é o homem. Porque o homem quer ter domínio. Ele vai criar regras para ter domínio. E Jesus Cristo é que tem que ser o nosso domínio. Doutrina não é usar véu. Doutrina é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo e fugir de toda lascívia, prostituição, essas coisas. Isso é doutrina, pelo que eu entendo. Agora, usar uma calça que seja feminina, porque roupa, aí também fala da roupa, né? Ah, porque o que é roupa masculina e o que é roupa feminina no tempo da lei? Você não vai ver escrito em outro livro, você vai ver escrito lá no tempo da lei. É porque os homens, a roupa debaixo deles era diferente da roupa debaixo das mulheres. E tinha homens que estavam usando roupas femininas por baixo das suas túnicas. E isso já está trazendo um espírito afeminado. Está entendendo, irmãos? Então Deus proibiu que fizesse isso. Se você pegar um homem no tempo de Jesus Cristo, você vai ver que ele usa exatamente uma roupa parecida com a mulher. Porém, há uma diferença. Você vai ver que o tecido dela é diferente, o dele é mais rústico. E você vai ver que a parte de baixo, ele não vai mostrar, claro, mas a parte de baixo dele parece uma fralda, certo, irmão? E da mulher não. Então, meu irmão, não vamos ser contenciosos, espero que vocês entendam. Que aquelas que estão usando, que usem, se sentirem, e aquela que não usa, não julgue. E aquela que usa, não julgue aquela que não usa, porque o teu julgamento pode ser a tua sentença. Jamais queira julgar ninguém por isto, porque o que está acontecendo é que há julgamentos. Ah não, a nossa igreja ora de pé. Deus não vai nos ouvir? Claro que vai. Senão o Senhor Jesus não justificava o publicano e o fariseu lá no templo. A nossa igreja, as irmãs só usam saia. E naquela igreja lá pode ir de calça. Tá, mas você sabia que hoje calças são diferentes uma das outras? Tem calça feminina e tem calça masculina? E agora? Então, o que tem que ter é pudor. Pudor, sabe o que quer dizer pudor? Decência. É claro que uma pessoa não vai usar uma roupa que cola tudo no corpo, uma calça que cola tudo no corpo, porque a pessoa retrata o corpo dela, assim como também tem saias que vêm para cima do joelho, e que quando a pessoa senta, o irmão que está lá na frente tem que abaixar a cabeça. Então seria totalmente uma incógnita eu defender essas coisas. Eu acho que havendo pudor, a pessoa está livre para fazer o que tem que se fazer. Crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Tá bom? Assim a resposta, irmã. Ninguém te condene por você cortar o seu cabelo, ninguém te condene por você ter ido numa igreja que não usa véu, e que ninguém te condene por nada. E aquela que usa, problema dela. Você não pode ser legalista, você tem que ser cristão. Você é cristão, usa o véu, está acostumado a usar o véu, irmã? Não seja legalista. Continua, se você sente assim, se sente bem assim, Deus te visitou assim, já fiz obra com você assim, tudo bem, continua. Mas não aponte o dedo para outra. Porque no momento que você aponta o dedo para outra, eu faço isso, ela não faz, você está cometendo um erro. Porque nós não podemos achar ninguém superior a nós.
A doutrina para a salvação é Jesus Cristo, mais nada. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.